2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo o Zé Pedro Silva, alimentado por fontes renováveis. Por onde? Você estavas preparado para esta pergunta? Não, dessa forma não, mas por onde, quer dizer, pela tomada... Não, mas só, sabes que sou eu e somos todos, porque há 48 horas que o país se governa só com energias 100% renováveis. Ficaste surpreendido por essa notícia? De maneira nenhuma, porque isto tem tudo a ver com o estado do tempo, mas em todo o caso... Está uma ventania do pior. Ventania, chuva, por causa das barragens. Mas como é que... eu queria desconstruir essa notícia. É todo o país como? Não é a primeira vez que isso acontece? Não é a primeira vez que isso acontece. Então, porque a capacidade das energias renováveis em todo o país está a ser suficiente para a procura doméstica. Aliás, até há excedente que estás a mandar para fora. Até nesse sentido que é todo o país. Portanto, estás a conseguir que 100% seja de fonte renovável. Nunca viste aquele gráficozinho de barras? Não. Aquele que vem na conta da EDP? Não. Não é Peço esse. desculpa, não, mas não é esse. Mas há um gráfico que às vezes os peritos em energia partilham. Se tu seguisses sim. peritos em energia Eu no, confesso que... no Twitter ou assim. Não segues peritos em energia. Não sou... Não. Olha, Tens aqui um. Pois, já percebi. Olha que o Miguel Parado da Expresso vale muito a pena. Pronto, mas Escreve lindamente sobre energia. Percebe de energia, não será especialista, digo eu, não sei. Em Portugal não há muito dinheiro. Bem, e tenho aqui comigo também Maria Escaja, que trouxe uma citação. Can I interest you in a sarcastic comment? Queres explicar porque é que o teu oráculo está em inglês? O meu oráculo está em inglês porque, por acaso alguém não ter percebido, morreu Matthew Perry, que fazia a personagem de Chandler Bing em Friends, e eu, como grande fã de Friends, não posso escolher uma frase que não tenha sido dita por aquela personagem para o dia de hoje. Então é a minha singela homenagem a Matthew Perry, que morreu no sábado. Quando é que viste Friends pela primeira vez? Tarde, eu vi Friends pela primeira vez em 2015. Vi tudo de seguida e quando acabou, voltei ao início, não estava preparada para largar. Vi Friends. Já voltaste a ver? Já. Já voltei a ver a série. Por causa da primeira vez que vi, também vi tudo. Já voltei a ver a série toda de seguida e várias vezes tenho episódios de Friends de fundo quando estou a trabalhar ou quando estou a dormir a sesta ou quando estou de ressaca. Melhor maneira de ver Friends. É o teu livro na cabeceira, como se costuma dizer. Tem alturas, mas sim, várias vezes é uma série de conforto. Eu sei que tu não gostas, não... Eu não disse nada, é assim, não vou puxar esse assunto. Estou eu a dizer que para toda a gente ficar a saber... José Paiva, o snob intelectual. Para toda a gente ficar a saber que há uma pessoa que não merece direitos neste podcast e é José Paiva. Não aprecio Friends, mas respeito muito quem gosta. Mentiroso, não respeitas nada. Respeito sim, senhora. Respeito imenso. E João Maria Joné, também a versão inglesa, que hoje é Vice Chair of the House Republican Conference. Porquê? É um título muito humilde, o quinto da liderança do Partido Republicano dentro da Câmara dos Representantes, normalmente concedido a pessoas com muito pouca experiência política e pela primeira vez em muito tempo, em mais de 140 anos, uma pessoa com tão pouca experiência política foi eleito Speaker da Câmara dos Representantes, segundo da linha de sucessão à presidência dos Estados Unidos, terceira figura mais importante do país. E anteriormente segundo é o vice-presidente e a seguir o speaker. É vice-presidente, sim. Segundo da linha de sim. E não diga já tudo, que é um dos temas. Não, é um dos temas, portanto, eu escolhi só o título porque o título é ridículo tal como a pessoa e, portanto... Tu querias referir isto para as pessoas não se largarem e ouvirem-te sobre os Estados Unidos, não é? Diz lá. É um teaser. Claro, é um teaserzinho. Marketing 101. Muito bem, mas antes de irmos a estes e outros temas, vamos a um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Então, no nosso café, vamos agora falar de patos desalinhados. Zé Pedro Silva, uns senhores muito conhecidos, ficaram muito conhecidos na nossa praça pública. Hugo Mendes e Frederico Pinheiro lançaram um livro para ajustar algumas contas sobre o caso da TAP. A primeira pergunta que tenho para te fazer é se achas que este livro vai ser útil para a discussão sobre a TAP, ou não.
ou é uma daquelas campanhas de marketing em que estes dois senhores, ex-secretários de Estado, não é? Tentam, o Hugo Mendes, ex-secretário de Estado, e o Frederico Pinheiro, ex-adjunto, não é? Tartaruga Ninja. Exatamente. Ou é só uma campanha de lavar um bocadinho a imagem que deixaram? Pois, eu acho que é mais uma mistura das duas. Se dúvidas houvesse de que de facto estavam os dois não são só os dois, que eu já lá vou chegar, mas que estavam, ou que tinham os dois problemas ali ao nível da lealdade, mesmo do sentido de Estado, e de que tratavam as coisas do Estado, lá está, não como coisas lá da Jota, ficaram agora dissipadas, porque de facto vêm causar uma instabilidade num processo em que estiveram envolvidos numa coisa que tecnicamente se chama uma sacanice, independentemente de se concordar ou não com o processo. É preciso lembrar que o Hugo Mendes sai por causa daquele e-mail polémico de Marcelo Rebelo de Sousa. E por outras coisas, sim, mas... E o Frederico por causa do escândalo com porque o Galamba. Porque terá alegadamente, segundo o Ministério. Segundo o Governo, e o Ministro neste caso, escondeu a informação. Exatamente. E portanto aqui eu acho que para pessoas que estavam assim na dúvida, será que porque era legítima a dúvida junto dos eleitores, mas será que este adjunto se calhar foi uma vítima e não o atacante, e o outro que saiu, mas será que aquilo era tão grave o e-mail? Eu acho que agora olha-se para isto, e como eles estão um bocado do lado de fora, em vez de se terem remetido aos silêncios todos da comanda à prudência, uma vez que estão a fazer livros e a causar barulho e instabilidade num processo, para mim está tudo dito. Mas eles não têm direito à sua defesa? Mas qual defesa? Mas eles não estão a ser acusados de nada. Eles têm direito à defesa, já foram ouvidos. O Primeiro-Ministro acusou de ser um ladrão, pelo menos. Isso foi ao adjunto, mas isso com certeza não é este livro que resolve. Eu acho que no livro não há nenhum capítulo sobre o computador. Portanto... Leste o livro? Não li. Sabe lá tudo. Não li, mas este é daqueles livros, nem eu li, nem ninguém vai ler, porque é daqueles livros que um jornalista lê, tira da Zigorate, é uma coisa com imensa tiragem. Tira as frases bombásticas e faz notícias. Porque o que interessa neste livro são 3 ou 4 afirmações para fazer notícias. Mas agora, só para terminar, eu vou dizer uma coisa, porque eu achei, porque é como eu digo, não são só dois. O que me fez lembrar este livro, e o processo, aliás, é nada mais nada menos que os 3 mosqueteiros, que na verdade são 4, não é? Isto porquê? Porque nós o D'Artagnan e o D'Artagnan. Também é um livro. O D'Artagnan, mas podia ser o D'Artagnan. Mas o D'Artagnan é o Pedro Nuno Santos, que todas as segundas, aliás, hoje estamos a gravar à segunda-feira, lá vai ele, e há ali um certo ar, mesmo fisicamente, de D'Artagnan. Depois há estes dois, depois há o como é que se chamam os outros? O Atos, o Porto e o Aramis, que é o Frederico Pinheiro, que é o Mendes e o Marcelo. Marcelo acaba por estar envolvido neste... Quem é que tu dirias que é a Julieta? A Julieta, pois, agora não... É a Xielda, está pronto. E repara, e já que estamos a falar... Vou adorar este conto infantil. Não, mas e já que estamos a falar, depois aparece o do Pão e do Pão, que é o Rui Rocha e o Guimarães Pinto, das aventuras dos tantãs da IEL. Todos eles contra o processo da TAP. Isto é uma quantidade de gente que é que aquilo corra mal. Porque já Noutro conhecido podcast falou-se da Comissão de Proteção de Metáforas como uma coisa a criar. Tu estás neste momento a torturar uma metáfora até à morte. Pronto, mas é isso. Tu ainda consegues meter aí outra história. Estás a ver aquelas coisas onde esticavam os... Faz lá. Está-me a interromper. Eu ia dizer isso, não podem estar sem deixar acabar a história. Agora, a semana passada foi a Maria, agora vou passar para o Zé. Mas mesmo para terminar, senão depois fica aqui horas. Não, faz outra metáfora. Mostra o cartão. Exato. Mas por acaso vou fazer outra. Porque isto é um conjunto de pessoas que nunca mais acaba. A querer que o processo corra mal, e já aqui discutimos, ou pelo menos eu já defendi essa tese, que é, independentemente de concordarmos ou não com a injeção do dinheiro, os especialistas acham com certeza e certificado por estudos económicos, e depois o povo, os eleitores, têm direito a ter opinião, senão também não se votava, não é? Podem concordar, podem discordar, mas quem discorda da injeção do capital deve desejar agora que corra bem. Penso eu, não é? Deve desejar que corra bem. Sim. E há uma quantidade de gente que está... com esforço a ver se isto corre mal. Porque só para ter o quê? Um ganho político. Estão a ver? E portanto são estes todos. E por isso é que, por exemplo, a Iniciativa Liberal já foi buscar, como já perceberam que o processo até pode correr bem eventualmente, pode haver uma venda por bons valores e enfim, depois pode haver outras coisas envolvidas. O que é que eles fizeram? Foram buscar já dinheiro investido na empresa, não
desde há 3 ou 4 anos, quando começou o plano de recuperação, mas já há 4 décadas. E então aqui vem a metáfora. Eu acho que eu recomendo e sugiro ao Rui Rocha que vá até ao tempo das caravelas. Porquê? Porque quem trouxe as caravelas para a discussão foi o próprio António Costa. E portanto ele que põe os custos dos descobrimentos na TAP. E então aí vai sempre dar raia. Mas isso não é uma metáfora. É uma metáfora. Porque eu não estou a desejar mesmo que isto aconteça, porque não pode acontecer. É uma figura de estilo. Uma figura de estilo. Maria, não sei se terás gostado destas histórias de embalar de Zé Pedro Silva, mas perguntar-te se encontras alguma utilidade neste livro. Zé Pedro não encontra muita, a não ser... Olha, não sei, porque ainda não o li. Mas eu gosto, está bem, mas eu gosto muito de pessoas que lavam a roupa suja. Ainda, não sejas mentirosa a dizer ainda. Não vai ler aquilo. Não sabemos, depende. Se descobrirmos que aquilo tem lá informação assim mesmo um lavar de roupa suja mesmo agressivo. Tipo a traição do Beckham. Já se sabia, já leram. O Beckham traiu a Vitória? Sim, aparece na série. Era a cena de... Traiu-a? Sim, mas depois ele não fala sobre isso. É tipo um... Quem é que trai a Vitória? Criaram uma grande cena para... Vai sair no documentário a traição e depois ele disse isso é um assunto pessoal. Eu sei que as séries da Netflix são mais interessantes do que um livro de 2 ex-políticos. Desculpa, desviámos, eu sei. 2 choninhas, é importante dizer. Gosto muito de pessoas que lavam roupa suja e que me dão acesso a essa lavagem. Contudo, pelo que tenho visto, não parece que seja assim tão sumarento. Portanto, não sei, tenho que ler a sinopse. Imagino que algum site de venda de livros tenha o primeiro capítulo disponível, normalmente há assim o primeiro capítulo, e terei que ler e darei notícias assim que saiba, mas espero que seja... Gostaste do título, pelo menos? Patos desalinhados não voam? Não. Mas porquê? Por acaso não. Deve ter uma justificação qualquer. Biológica até, então. Sim, mas o que é que eles querem dizer com isso? Então, os patos, eles estão vão desalinhar de estratégias dentro do Partido Socialista, e se os patos não tiverem naquelas formações... Mas os patos desalinhados começam a pancada? Já não voam, não querem voar se não tiverem alinhados. Já não era mal que o livrinho desse para um arroz de patos desalinhados. Acho o título um bocadinho... Pouquinho. Não, acho que se estão a considerar mais do que aquilo que são na realidade. São fruto de um episódio específico. Porque não são patos, são ratos. Não vou fazer são metáforas pombos. com animais. São não pombos. Quero fazer metáforas com animais. Não queres fazer. Então, isso é um bocado... Não, isso é um bocado demais, não é? Bem, não sei, estou só a dizer alguns insetos. É um bocado de genocídio do Ruanda. Eu já estive contigo e com baratas, e eu acho que não podemos considerar que estes dois senhores estejam ao nível de... Tenho mais medo de baratas do que estes 2 senhores, é verdade. Eu sei, eu lembro-me. Joné, então vou ter de pedir a ti que encontres alguma utilidade neste livro. Tu gostas de discutir temas políticos. A utilidade é o entretenimento. Certo, mas é tudo só tentar que seja um bocadinho mais sério. Talvez não, seja só paródia. Servir para um cafezinho. A Maria gosta muito de lavagens de roupa suja, por isso é que é de um partido que faz isso praxis política única, não é? É o partido da fofoca em forma... Em que sentido? Os assuntos nunca são discutidos de forma séria, são sempre tipo, tu és um malandro de um fascista, de um simpatizante da Alemanha nazi, e portanto não te podemos ouvir. Não sei, é só como o Bloco de Esquerda se costuma comportar em diversos fóruns. Fora, sendo correto. Tu debates comigo todas as semanas num podcast e é esse o comentário que tens a fazer. Não és tu. Não és tu, o problema é não és tu agora. Não és tu agora. As pessoas não te acusam de não ser de esquerda, não é? Portanto, tu não pertences a essa... Quem? Uma pessoa no Twitter e tu? Sim. Somos 2 pessoas. Exato, escrevam um livro. Mas diz-me lá, Joné. Se não provares que fui eu que fiz aquela conta. Exato, uma conta falsa. Em relação a este livro, achas que eles fizeram bem a escrevê-lo ou estão só a perder tempo? Acho que fizeram bem. Há um problema ideológico neste momento no PS, que é raro, porque normalmente as pessoas lá esquecem-se de ter opiniões. E, portanto, terem-se lembrado de ter 2 no mesmo partido já é um avanço enorme para a história daquele partido. E há pessoas que são a favor da TAP se manter pública e há pessoas que são a favor da privatização. As que são a favor da privatização mantêm-se no governo. As que são a favor da TAP se manter pública saíram do governo. O Primeiro-Ministro pertencia aparentemente ao grupo da TAP se manter pública e mudou de lado. E eles, militantes do Partido Socialista, estão chateados. Militantes e senhor que andou à pancada alegadamente, estão chateados, porque acho que não é militante, estão chateados com a mudança de posição do Primeiro-Ministro e querem pôr pressão política. Eu acho que isso
apesar da componente da roupa suja, acho que isso é dos raros momentos em que uma polémica estéril, que parecia só sobre houve pancada, não houve pancada, se tornou numa discussão ideológica mais ou menos interessante sobre queremos esta empresa pública, não queremos. Mas é que a discussão não é essa, a questão é a continuação da pancada. O teu problema é que estás quase a ser ingênuo, ou seja, a achar que o que eles querem mesmo é discutir e debater. Mas há uma coisa que é completamente estúpida, há uma decisão tomada e este país de facto nunca mais anda para a frente, sem todas as decisões, meter-se nisto, e agora também se mete o Marcelo, mas não é só isso. É ingênuo achar que eles querem uma discussão filosófica sobre o controle por parte do Estado da TAP ou não. O que eles querem o senhor hoje vai à noite à SIC Notícias para fazer um espaço de comentário que se ia chamar Tempo de Antena, e eles fazem este livro, se o D'Artagnan, e eles fazem este livro e é essa a intenção não é, se fosse essa, até estava interessante, mas não é essa, é continuação da pancada. Mesmo que tu queiras pôr eles estão a usar esta discussão ideológica para se diferenciarem do Primeiro-Ministro para preparar a sua sucessão, ou seja, a política é sempre maioritariamente cínica e sobre o poder, e a ideologia é só uma coisa usada para criar diferenças. Mesmo que tu queiras por aí, é mais interessante usar ideologia para criar diferenças do que usar ele bateu-me, não ele é que me bateu. Não é merdas de Jota, sabes porquê? Porque agora há uma venda a 100%, seja o que for, não sabemos, temos que ver a venda da TAP. A TAP continua a dar lucro porque está a dar lucro, foi feito um plano de restauração e agora está toda a gente a dizer, já veio o Bloco de Esquerda, já veio a Ana Gomes dizer a mesma coisa, dizer, então agora que está a dar lucro é que vamos vender. É não ter a noção das coisas, está a dar lucro porque houve um processo de restauração, ainda há coisas que têm que ser corrigidas, mas tem que haver, para a frente, tem que voltar a haver injeção de capital. Portanto, tem que entrar privados com essa capacidade, senão tem que voltar a ser o Estado. Porque neste momento o Estado a dar lucros é através de um plano de reestruturação, que tem diminuição de salários, e tem muitas outras coisas. Portanto, achas dizer que o ruído não ajuda nada? É mesmo não ser o Estado. Não, a questão é que está uma estratégia. Pedro Silva segue a sua longa posição de tudo o que se fala sobre a TAP até no dia de reflexão vai afetar o preço de venda à Lufthansa. Isso é a Lufthansa, não faço ideia. Não, mas isso é um dado adquirido. Isso é, como é evidente. Aliás, nós estamos sozinhos a manipular o preço de venda da TAP. É porque este país toma uma decisão. A decisão está tomada, quer queremos, quer não. E depois vem um e diz, acho que não. Depois vem um gajo no dia de reflexão e diz, olha, já diziam na Roma Antiga, já se dizia que lá para os lados da península não é, há um povo que não se governa nem se deixa governar. É rigorosamente verdade. Isso deve ser de certeza verdade. Mas é isto. É daqueles bocadinhos de história que é de certeza verdade. Qual é que é a estratégia que tu não estás... Qual é a estratégia que tu não estás bem a ver? É que depois da TAP é feito o negócio, os novos donos, o negócio é favorável com bons valores, a TAP continua a dar lucro, e o que é que estes senhores prepararam? Um discurso ad eterno a dizer venderam a joia da coroa, podíamos estar nós a fazer milhões com isto tudo. Portanto, isto é uma estratégia de Jota, é aquela baixa política, é o campo minado. Eles sabiam muito bem, quando saíram, porque não saíram assim há tantos meses, o que é que ia acontecer. Mas agora acho que estás a demonstrar desprezo pela democracia. Eu acho que eles escrevem muito rápido. Podem não ter sido eles a escrever. Achas que contrataram um ghostwriter? Várias mãos. Sim, pode acontecer. Eu acho que isso o D'Artagnan está com tempo. Acho que isso não é muito democrático. Não, de resto até ou seja, que tudo o que é política é feito como trapaça e que nada é convicção. Pode haver... Porque é que as pessoas não podem ter convicções? Tu já ouviste as entrevistas todas que eles deram? Das duas, uma. Ou nós americanos... Não ouvi entrevista nenhuma. Então é falta de preparação. Tu já ouviste tudo o que eles disseram nas entrevistas. Estão a dizer que... Eu não me preparo muito para os cafés. Estão a dizer que o negócio não é transparente. Então isto não é uma luta política. Eu estou aqui a assistir a alguma discussão aberta e franca sobre a TAP. Isto é uma luta política de Jota. Caminhos, pôr ali coisas, pois agora o livro, agora vai o outro, o D'Artagnan vai ao espaço de comentário dele, que devia ser chamado Tempo de Antena. Devia ser espaço de Tempo de Antena, dizer as suas coisas, e portanto nós estamos metidos numa luta de, como eu digo e insisto, porque é importante este aspecto, de Jotas. Portanto, eu acho que és um bocado ingênuo quando achas que eles estão a querer discutir de facto o futuro da TAP. Eu acho que és um bocado cínico. E achas que eles estão preocupados com os 3,2 mil milhões e achas que eles estão preocupados com essas coisas todas? Eu tenho as minhas dúvidas. Cínico e ingênuo, eles disseram uma frase em entrevista ao público: se o Estado cede o controle da TAP, fica nas mãos dos privados. Pronto, o outro não está, vai fazer também para outra vez os alemães, até porque, repara uma coisa, as companhias aéreas públicas é uma medida que a União Europeia proíbe desde sempre, tem tido sempre dificuldade em que alguns Estados-membros acabem com isso, mas, portanto, não tarda o D'Artagnan está outra vez a dizer que vai fazer também as pernas de alguém.
Agora o controle dos privados, já estão com essa conversa. Portanto, isto aqui é política interna do PS. São pessoas, cara. É política interna do PS. Mas é uma facção do PS com uma posição ideológica que tem há vários anos, se calhar há mais de 10 anos, que tem uma posição ideológica mais ou menos coerente, que querem virar o PS à esquerda. Onde é que eu vi isso? E fazem esse combate político. Eu, quando estiver no poder, não vi nada disso. Fazem esse combate político. O Pedro Nuno, obviamente, fez esse combate político. Porquê? Porque é a prática dele enquanto um dos arquitetos da Geringonça, é a prática dele no discurso que ele tem em relação às infraestruturas, em relação à habitação, em relação à TAP. A prática do Pedro Nuno Santos é uma prática então, é mais à esquerda do uma coisa ao controle público, mas como é que um homem tão à esquerda vai privatizar parte da companhia depois de lá meter 3,2 mil milhões? Está a ceder ao resto do partido. E quando ainda por cima tem os negócios que tem o acordo que fez com a Europa. Portanto, isso é tudo paleio. Na prática chama-se política, não é paleio, é política, é a democracia a funcionar. Os partidos têm fações, umas são maiores que as outras, ganham umas às outras. Mas quando a política é mentir em discursos, dizeres uma coisa e depois fazeres outra, isso não é boa política, é má. Mas e este é que é o ponto. Olha, ainda no outro episódio discutimos a questão do choque fiscal. Quem é que mentiu? Qual é que é a mentira? Pedro Nuno Santos, nos seus discursos em que faz também as pernas aos alemães, que não vai pagar nada a ninguém, que vai... Tudo isso... Porquê é que isso é mentira? Tudo isso, porque isso depois não tem correspondência com a prática. Este é que é o ponto. Se me disseres onde é que... Porquê é que isso é mentira? Então, é o que eu estou a dizer. Porque é que tu dizes, eu gostava de fazer uma coisa de determinada maneira e depois as tuas circunstâncias políticas não te permitirem, é igual mudaram as circunstâncias. Não mudaram, ele nunca conseguiu ser líder do PS. Se ele fosse líder do PS, se calhar tinha uma posição diferente, certo? Não. A ser o ministro da habitação e do não sei o quê que o gajo era. Tipo, não é a mesma coisa. As infraestruturas. As infraestruturas. Mas, tu repara, mas fica então registado, tu acreditas no político Pedro Nuno Santos e que achas que ele de facto é um homem verdadeiramente de esquerda à esquerda do PS e que vai implementar, e não achas que tudo aquilo é apenas... Eu espero que sim, é a garantia do futuro do PSD que isso seja verdade. Pois, tu tens esse desejo, não é? Mas estás enganado, porque estamos na presença, como é evidente, de mais, e não estou aqui com outras considerações para além do aspecto político puro, estamos na presença de outro Sócrates, em que diz uma coisa e depois faz completamente outra, anda completamente... É uma espécie de que consegue reinar através da sua retórica, mas que nunca se pode ter confiança naquilo que diz. Acho que o melhor é não confiar em ninguém. Maria, encontraste o capítulo? Nem vocês. Não consegui encontrar. Não, porque o site da editora... fiquei o quê? Se ficaste ofendida. Fiquei, já não te falo mais. Já não. Exato. Bom, não encontraste? Como é lógico. Não, o site da editora não tem o capítulo disponível. Mas espera aí, deixa-me só tentar mais uma. Como é que se chama a editora? Zigurato. Exato, pedir à editora que envie Espera, eu ainda vou tentar mais uma vez. Para depois nós fazemos uma leitura coletiva, se fizerem o favor. Se estiver na WUC, dá para encontrar. Mas então, se calhar, vamos. Eu por causa disso que não tinham muita tiragem. Aguarda. Não tem muita tiragem? E as pessoas às vezes levam as minhas piadas um bocado a mal. Pois, nunca se sabe. Mas pronto, está bebido o nosso café. A Maria está a investigar algumas páginas do livro, mas nós, entretanto, vamos à reflexão. Vamos refletir. Ora bem, e de aviões passamos para os hospitais. João Maria Joné já terminou. E amanhã não queres ser o primeiro. Está bem, pronto, não vai ser o primeiro, vai ser o Zé Pedro. É o primeiro? Pronto, então vai ser a Maria, ou então falo eu sozinho. Ou se alguém quiser entrar para comentar a reunião dos médicos e sindicatos com o Ministério da Saúde. Amanhã, terça-feira, haverá uma nova ronda. Manuel Pizarro disse que persistem ainda algumas diferenças que têm de ser limadas, por exemplo, em relação às 35 horas semanais, etc., e as urgências, tendo em conta que como é que se chama? O Fernando Araújo, o CEO, não é CEO, mas do Serviço Nacional de Saúde, CEO, disse que novembro vai ser o pior mês nestes 44 anos de Serviço Nacional de Saúde, que talvez não seja tão bom médicos e ministros não se entenderem nesta fase. Ou ainda não se terem entendido, sim, Maria. Eu estava a olhar para ti. É para ti. Sou eu. Sim. Alguém vai ter que ser. Começo eu. Sim, é preciso chegar a um acordo, mas é preciso que o Governo tenha respeito pelos profissionais de saúde e especialmente no estado que o SNS está a chegar. O Governo promete menos horas de trabalho, mas em troca reduz o tempo de descanso, promete mais salário, mas exige que façam mais horas extra e diz aos médicos que
que a redução das horas de trabalho não pode comprometer a capacidade de resposta do SNS. Eu acho que o Governo não tem o direito de dizer a pessoas que trabalham para o Estado, não é? Portanto, que trabalham para ele, ou seja, o Governo é o patrão neste caso, não tem o direito de dizer aos seus trabalhadores que o bom funcionamento de um organismo como o Serviço Nacional de Saúde depende de horas extraordinárias e de um esforço quase sobre-humano dos médicos para funcionar. O Governo é o patrão, o Governo tem a responsabilidade de criar condições de trabalho apelativas e nomeadamente remuneratórias para atrair mais médicos para o SNS, e tem o dever de respeitar as leis laborais e de não exigir um absurdo de horas extra para colmatar as falhas que o próprio Governo provoca. O Ministro ainda assim garantiu esta segunda-feira lá no Parlamento que estavam a ser dados passos significativos. Não sei mal. Eu espero que estejam, mas acho que o Governo anda, e já falei sobre isto inclusive aqui, o Estado do SNS é uma escolha política também, o Estado a que o SNS está a chegar, e acho que o Governo tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas. Se o Governo quer fazer é entregar tudo o que é exames complementares e tudo que e alguns atendimentos aos privados, acho que o Governo tem que ser honesto e tem que admitir aquilo que está a fazer. Não é fingir que quer melhorar o SNS quando na verdade nada faz por isso. Como se vê pelo Estado a que está a chegar. E isto é uma conversa antiga e já há muitos anos que há médicos que trabalham no SNS que avisam que o SNS está à beira de um colapso e que se não houver um investimento e que se não houver condições de trabalho e que se continuar a depender apenas da boa vontade e do amor à camisola dos médicos, que irá colapsar. Isto está a ser dito há muito tempo e o Governo só não ouve porque não quer. Porque ao mesmo tempo que exige horas extraordinárias ilegais e que paga salários pouco satisfatórios aos médicos, faz gala do excedente orçamental e que sobra dinheiro do orçamento, mas na verdade esse dinheiro é retirado de recursos essenciais como a saúde e a educação, e isso é que eu acho insultuoso até, com o estado em que está o SNS e a escola pública, o Governo vir fazer a dança da felicidade com excedentes orçamentais. Acho que se o dinheiro existe tem que ser aplicado e tem que ser investido enquanto ainda vamos a tempo, porque senão qualquer dia mais vale desistirmos mesmo de tentar ter serviços públicos de qualidade, porque se o Governo continua a deixar o SNS a definhar cada vez mais, qualquer dia não haverá mão que o salve. E isso tem uma responsabilidade, e a responsabilidade neste momento é do Partido Socialista. Zé Pedro Silva, esta dança da felicidade com os excedentes orçamentais para a saúde fica um bocadinho complicado, tendo em conta, até porque, por exemplo, 2 anos de pandemia, se os médicos já estavam cansados com 2 anos de pandemia, ou mais, não é? A pandemia ainda está aí mais ou menos, e ter um CEO a dizer que o novembro vai ser um mês terrível, ele foi bastante criticado, é capaz de não ajudar muito na hora de negociar, diria eu. Portanto, Manuel Pizarro tem aqui um monstro para lidar. Monstro no sentido metafórico, claro. Pois, eles não têm... Enfim, é uma negociação que me parece em que estão todos a querer o mesmo objetivo, têm visões diferentes, não é? Mas não me parece que se possa entender que os médicos, os sindicatos, seja quem for os seus representantes, porque há vários, têm qualquer interesse em que haja o colapso, os caos e essas coisas todas, de forma alguma. O caos já existe. O caos já existe e existe há muitos anos por uma má gestão, porque agora fala-se muito, enfim, da pandemia. A pandemia, como é evidente, é aquilo que em contratos se chama uma alteração grande de circunstâncias todas gerais e genéricas e para o mundo inteiro. Mas os sistemas de muitos países conseguiram adaptar-se, quer dizer, ou com a chamada resiliência, não é? Como agora se diz, tiveram um impacto e depois voltaram ao sítio. Por acaso, todos os sistemas nacionais de saúde, seja o modelo Beveridge, seja o modelo bismarckiano, estão a ter o mesmo problema, os mesmos problemas. Não estão. Não tens qualquer problema no sistema de saúde alemão, tens um problema no sistema inglês, enfim. E tiveste muitos sistemas... Está bem, deixa-me então dizer. Há uma resiliência, uma capacidade que se os sistemas estiverem a funcionar, o nosso já não estava.
Quando um sistema está a funcionar, tem um impacto, mas já passou. Já passou, tiveste atrasos de cirurgias, tiveste atrasos de consultas, mas estão a recuperar. Tu não estás a recuperar, estás a agravar as listas. Há outros sistemas que estão como o nosso, num perfeito caos. O nosso, o inglês, mas há uns que estão a recuperar o tempo perdido, portanto estão em funcionamento. E são, aliás, a maioria. Este é que é o ponto. Mas há uns que estão no chamado colapso. E durante estes anos todos nós tivemos uma indefinição naquilo que seria, o PS está constantemente a falar de lei de base de saúde, nós gostamos imenso de falar de leis e discussões que se tiveram no Parlamento e depois nunca medimos os seus efeitos, isto nunca é estudado. Qual é que foi o resultado de tal implementação de alguma coisa? Não se estuda, só aprovamos, só implementamos. Mas o que é facto é que no tempo da geringonça encerrou-se parcerias público-privadas por questões puramente ideológicas, mas parcerias público-privadas estavam em pleno funcionamento e que respondiam aos problemas de uma determinada localidade, acabou-se com isso, porque ideologias e guerras, para depois virmos todos dizer que somos grandes defensores do Serviço Nacional de Saúde, e agora o ponto é, porque temos de falar de outros médicos, a questão é muito simples, é que... Eram 3 PPPs, calma. O colapso do SNS não existe porque acabaram 3 PPPs. Não, existe uma indefinição. Acabamos com 3 aqui para satisfazer o bloco de esquerda, não acabamos com aquelas ali, agora satisfazemos mais aqui. Isto é um país que não tem uma política de saúde. E quando entraram os privados com investimento, que é uma coisa que nós devemos sempre agradecer, por uma razão muito simples, os privados fazem uma coisa que é retiram a pressão do Serviço Nacional de Saúde. E se tu conseguires fazer, sim, mas o Estado tem a capacidade, se fizer essa gestão que eu estou a dizer, o planeamento, tem perfeitamente capacidade de responder e de concorrer com eles. O problema é que não há definição, não se sabe. Tem-se parar de lhe pagar os exames e se investir no material próprio, por exemplo, tem. Pronto, são visões que temos um pouco diferentes, mas aqui a questão é, os médicos fazem há muito tempo, de facto, praticamente medicina de guerra, aliás, faltam nos hospitais, deviam fazer aquelas tendas, hospitais de campanha. Porque, de facto, têm razão nas reclamações e algum dia tinham que dar um burro na mesa porque têm um Estado, ou, neste caso, por via dos governos, que não os respeita. E que abusa. Dá-se a mão, depois vai o perda, depois vai o... E, portanto, eu acho que a situação em que se está neste momento, apesar dos perigos que existem, e os perigos são muito evidentes, é perfeitamente compreensível. Ninguém no seu perfeito juízo pode deixar de dizer que há uma razão que assiste aos profissionais de saúde. Todos eles, e neste caso em concreto aos médicos. Mas achas que um CEO deveria dizer uma coisa tão dramática? O CEO, para mim, é outro sintoma de um problema geral. Porque isto parece... Olha, eu comparo isto um bocado com a extinção do CEF. Seguiu-se extinguir o CEF, mas agora há uma agência, quem é que tem as competências? Tem estes e aqueles já vieram dizer, eu não sei que competências é que nós temos, é tudo uma confusão. O que é que se fez no SNS? Espera, há um ministro, não, mas o que é preciso é mesmo uma comissão executiva, temos de ter, porquê? Porque há uma pessoa lá no Norte que diz que é muito boa, é o administrador do São João, venha ele, fazer o quê? Não sabe, o homem teve praticamente para se demitir porque não tinha estatutos. Isto é alguma coisa que funciona. Num país que precisava de ter feito uma articulação entre os dois sistemas, o privado e o público, e em que se tivesse feito essa articulação com a quantidade de investimento privado que houve, poderíamos ter um sistema de saúde geral, nacional, entre o público e o privado perfeito. Não tínhamos as desigualdades que temos, porque nós moramos em Lisboa, no nosso caso, os dois do Restelo, tens tudo, tens médico amanhã, tens médico de família, certo. Ainda hoje soube que no Algarve são 3 anos de espera para uma consulta. Sim, outros sítios são 2. A desigualdade completa. Isto está na Constituição, que é inconstitucional. Mas a Constituição só interessa para algumas coisas. E, portanto, isto tem a ver com uma coisa que se chama puramente gestão, definição de políticas. Não me venham dizer, mas nós não formámos médicos nos anos 80. Então, se nós temos consciência disso, o que é que nós temos que fazer? Ou vamos buscar médicos lá fora, como já fomos, ou vamos buscar médicos ao privado, andamos na luta, porque depois também temos um Estado burocrático e pesado, a questão da função pública, do início de carreira, não sei o que mais, a carreira de progressão, tudo expressões de merda que criam problemas, porque quando nós estamos a discutir o trabalho de médicos, temos de ter a consciência que são trabalhos mais importantes do que outros. Nós temos de ter um cirurgião um pouco mais importante. A pessoa precisa de um rim do que eu, lamento imenso. E, portanto, o Estado tinha que intervir rapidamente. A não ser que sejas tu a dar o rim. Pronto. Nesse caso, já alguém tem que meter. Nesse caso seríamos os dois. Serve um rim, nesse caso seríamos os dois. Aqui no sítio. Mas, portanto, tu tens uma indefinição completa desde sempre, não é dos anos 80. Estes senhores são responsáveis. E andaram para a frente, para trás, para a esquerda, agora é um CEO. E o que é que se vê? Nada. E, portanto, para terminar, neste caso, para mim, os médicos têm perfeitamente... Algum dia isto tinha que acontecer. Eles têm, de facto, más condições de trabalho, as questões todas as suas reivindicações salariais, a questão das horas extraordinárias. E, portanto, há uma coisa curiosa, e eu termino com isso, porque eu, para os professores, uma vez disse que, para mim, eles tinham que se juntar num Alentejo, fechar-se num acampamento e só saíam de lá quando tivessem uma decisão. E eu ontem, quando estava a ver a reunião que às 2 da manhã, pensei, os caras estão a fazer isto.
Se calhar Hoje, ou seja, amanhã, terça-feira, ainda há outra. Tiveram que fazer o eu percebo, mas terça-feira há outra. Mas a questão é essa, é fecharem-se todos e tem que chegar a conclusões. Sendo certo, nós temos que admitir que os médicos, como é por mais evidente, para aquilo que nós vemos e assistimos e ninguém contesta a veracidade das reclamações que fazem, têm razão. Precisam que alguma coisa de facto se transforme e o Ministro não pode estar permanentemente com o discurso demagógico de falar sempre do SNS. Temos é que, mantendo as... É porque só a palavra SNS nos discursos políticos é quase como é o bálsamo. Se eu disser, o Ministro parece estar a travar, como quem diz, se os médicos têm razão, mas também temos que garantir, e as pessoas ouvem isto e dizem, também temos que garantir. É algo quase religioso. Não temos que garantir nada, estão a destruir. E estão a destruir por falta de planeamento e má gestão. Ponto. Joné, concordas aqui com o Zé Pedro que isto tem sido uma falhanço total no planeamento de governos sucessivos e se te parece, eu sei que esta pergunta é complicada, mas se este é o momento ideal, tendo em conta o mês de novembro e o de dezembro, que ainda ontem ou anteontem estava a ouvir, que é tradicionalmente sempre complicado para os hospitais, mas eles conseguem sempre ultrapassar por causa das épocas festivas, se é o momento ideal para estarmos com esta negociação. Eu percebo, tempo de crise, eu percebo quando tu estás a negociar, dizeres, mesmo quando estás numa campanha eleitoral, não é? Isto é a eleição mais importante de sempre. Isto vai ser o pior mês de novembro. Eu gostava de mandar o pior de sempre para o caralho. Porque isto é a constante conversa do pior de sempre, que é uma coisa que fica lindamente nas redes sociais, nos quadradinhos dos jornais. Isto vai ser o pior mês de novembro de sempre. Isto é o pior mercado de habitação de sempre. Vão-se lixar, vamos ser sérios um bocadinho com isto, querem-me convencer que o mês de novembro de 2023 vai ser, as pessoas vão estar pior da saúde em Portugal do que em novembro de 1980? Isto é uma coisa séria. Do que abril de 2020? Isto é uma coisa séria do que abril de 2020, mas dezembro de 1980, isto é uma coisa séria de se dizer. Eu percebo que as pessoas não sejam políticas e depois tenham que negociar e não sei o quê, tudo certo. Mas isto não é uma coisa séria de se dizer. Mas ele não é político, não é? Quer dizer... Está a fazer um papel político. Ok, tu entendeste como se... É um statement político, de negociação política com sindicatos. Que depois ainda tem... Isto tem tantos problemas. Eu não gosto deste tema porque isto tem demasiados problemas. E se eu disser coisas, vão parecer... Ou estou a defender o governo ou não me interessa isso. Interessava-me aqui várias coisas. Uma... Nestas negociações, os profissionais de saúde são sempre, e isto é uma coisa que é preciso começar a discutir um bocadinho, são sempre representados por pessoas de direita. Isso, a mim dá-me jeito que sou do PSD, que da ordem dos médicos, dos enfermeiros, tudo malta ligado ao PSD. Espetáculo. Agora, nós também dá jeito na cobertura jornalística, não só perguntar ao Dr. Fernando Araújo, sempre como assim, qual é a métrica? Como perguntar aos senhores representantes dos médicos e dos enfermeiros, você está a dizer isso porque tem dados objetivos para comprovar isso ou porque lhe dá jeito politicamente ou porque você é militante do Partido Social Democrata? Esta discussão dos dois lados não me parece minimamente séria. Depois, outras. O SNS estava péssimo mesmo antes da pandemia. Estava. Houve aqui uma cena que foi o país falir, que em princípio piorou a qualidade de todos os serviços públicos. E depois, tendo o país falido, ou praticamente falido, os governos que vieram a seguir tiveram mais focados em acertar o Excel do que em recompor as coisas. Sejam PSD ou PS. Ambos tiveram essa prioridade estratégica. Portanto, obviamente que as coisas não estavam grande coisa, mesmo antes da pandemia. Depois da pandemia, e em todos os países, estão a haver imensos problemas de gestão do sistema de saúde. Porque os médicos estão desgastados, porque foi um período horrível para as infraestruturas, por mil e uma razões, estão a haver imensos problemas de saúde. Depois ainda há aqui uma coisa, vocês sabem que eu não sou muito do só deste país, mas há aqui uma coisa... Muito? Vá lá, vamos lá. Há aqui uma coisa estrutural, não só de Portugal, mas dos países da coesão mais recente, que é as promessas excessivas. E uma das promessas excessivas do SNS, e isto é daquelas coisas que é tramada de se dizer, é o hospital em cada freguesia. Certo. Vai haver um hospital com todos os serviços a 10 km da sua casa. E uma pessoa vai à França, vai à Inglaterra, vai à Alemanha, e isto não é assim. Há sistemas intermédios, há centros de saúde, há postos de saúde e depois há hospitais. E as pessoas funcionam de forma integrada entre estes vários serviços. Não é, agora passou de estar a 37 para 58 km. 58 km é um gajo andar dentro de Londres.
Isso é como a promessa dos médicos de família. É como a promessa dos médicos de família, que é outra. É preciso, era ótimo que a discussão política tivesse um bocadinho de realismo. Se tivéssemos debate político informado por factos, por dados, por escolhas, quando nós temos o debate do orçamento, a Maria falava agora do PS querer destruir o SNS. Eu não disse que queria, disse que é o que está a fazer. Certo. E que são escolhas políticas. Que são escolhas políticas, se está a escolher é porque quer, não? Sou eu interpretando da tua frase. Ninguém destrói porque não quer, diria eu. Às vezes tropeças. Às vezes tens Eu já tropecei em várias colheres de areia na praia na minha vida. Estavas a falar aí da questão do realismo e na discussão do café estavas a dizer que, por exemplo, as questões, o que Pedro Nuno Santos dizia Olha, era ainda política. bem que me faz essa pergunta. Mas então o que é político, o que é realismo e quando é que um político deve prometer o que Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu ia mesmo chegar aí. O realismo. Já fizeste o teu trabalho. O realismo está em admitir as discussões políticas. O primeiro-ministro António Costa, pessoa a quem eu não conheço uma única convicção, escolheu 2 ministros da saúde até este. Escolheu um ministro da saúde, que é o Adalberto Campos Fernandes, que é uma pessoa do centro-direita, da direita do PS no mínimo, e uma pessoa da esquerda máxima do PS. Uma pessoa que tinha umas opções abertas àquela interligação entre privado e público de que o Zé Pedro estava a falar, e uma pessoa dogmaticamente anti-privados. Ambas as posições, ambas as duas, queria dizer eu a brincar, são posições válidas ideologicamente e que podem ser defendidas perante o eleitorado. Dava jeito que não fosse o mesmo partido a ter as duas e que se definisse para dizer eu gosto mais desta, gosto mais desta. Adalberto e Marta Temido. Sim, e depois ainda põe outra, que é a terceira, que é o gajo sincrético do aparelho do PS do Porto, que é um médico muito simpático e que vai sintetizar a esquerda e a direita numa posição perfeita para agradar a toda a gente. Mas que já entra numa junta de salvação, já não é provavelmente já não há tempo sequer para fazer grandes definições de políticas gerais, porque já estás a responder a problemas graves no imediato. Mas já estavas antes. A questão era bom que o Partido Socialista parasse com o seu esforço de ser a União Nacional e escolhesse lados. Olha, na TAP eu queria privatizar, ou não. Olha, nos impostos eu queria baixar, ou não. Como estão sempre a escolher as duas, o trampismo é isto também, não é? Isto é a lógica do fascismo, é a síntese básica, não estou a chamar fascista do PS, estou a chamar ao trampismo, mas a síntese básica de tudo, defender tudo e o seu contrário, de maneira a que ninguém me possa acusar de nada, e eu continuo a ser o grande representante da vontade geral dos portugueses que não precisa de passar por eleições. Este conceito é um bocadinho perigoso. Nós tentarmos não caminhar para pelo menos eu gosto da expressão mexicanização, essa mexicanização de ter um partido que é a direita e é a esquerda, que é o Pedro Nuno e o Medina, e o que interessa é o combate entre eles. Mas isso não é pluralidade. Mas tu há bocado estavas a chamar isso de democracia, que era interessante e que enriquecia. Isto é bom, mas para eles decidirem no fim. Não, estavas a dizer que o livro é bom porque são a democracia, são duas visões distintas. É bom. O problema é esse, o problema é quando as visões distintas não são visões distintas, mas são política de Jota, baixa política, mas intriga. Mas eu não acho política de Jota. O que eu acho perigoso, o que eu acho bom neste livro e que acho perigoso no tema da saúde é que tu tens o PS, vai para a direita, vai para a esquerda, e as pessoas, os dirigentes, os militantes alinham todos com o discurso, seja de direita ou de esquerda. O que eu acho bom no tema do livro, no tema da TAP, é que há de facto dirigentes a dizer, pois o Primeiro-Ministro foi na direção da direita, mas eu estou na direção da esquerda. Também tens isso, porque tens uma visão ideológica tremenda, o privado. Tens a Marta Temido completamente alinhada, tens o partido completamente alinhado. Os dirigentes, o partido foi para a direita, depois foi para a esquerda, e depois foi para o meio, e não tens um deputado a saber dizer, olha, por acaso não concordo muito com isto. Tens as verborreias da Alexandra Leitão ou do Pedro Delgado Alves, em que falam para conseguir dizer o mínimo possível em termos de opinião, para parecer que eles têm imensas opiniões e o PS é um partido plural e livre, mas depois têm todos a mesma opinião. O coisa do livro acho porreiro porque não, porque de facto há uma divergência clara de opinião. Era bom que o PS tivesse essas discussões, se decidisse e depois se apresentasse aos portugueses, em vez de tentar representar todos, porque todos, não é assim que os partidos funcionam. Então fica difícil a democracia pluralista não é assim. Achas que será difícil para... Não sei se não. Acho que é mais difícil para nós eleitores do que para os médicos. Para os médicos,
o Governo vai fazer o que for melhor para o Focus Group da semana que vem das sondagens, de ser que os portugueses acham melhor. Se for dar uma estalada nos médicos, é dar uma estalada nos médicos. Se for dar as horas aos médicos... E depois ainda, só última nota de uma coisa que me incomoda nestas discussões sempre, que a Maria também tocou levemente nisso e eu concordo muito, que é as conversas da treta. É o limite de rendas quando quase nenhuma renda está em contrato, portanto não dá para limitar. É os médicos de família para toda a gente quando isso não é possível. É, por exemplo, esta coisa das 35 horas. Ninguém contabiliza. Este país tem um problema de informalidade. Ninguém contabiliza nada, nunca nada está registado. Ninguém contabiliza a quantidade de horas extraordinárias ilegais, como a Maria disse, que os médicos fazem. Portanto, é 35, é 40. O que é que interessa? São 70. São 70 e ninguém está sequer nisso. Estão sempre a legislar sobre o contrato que ninguém cumpre. Tudo o que é política neste país é feito para uma economia irreal. Para a economia do tudo registadinho. Isto é o país mais informal, dos países mais informais da União Europeia, com mas menos... essa é a luta dos médicos. Uma das. Mas é médio, porque centram a conversa no tema das 35 ou das 40. E das horas extraordinárias, do máximo, do limite máximo. Certo, mas mesmo o limite, Eles querem essa definição mesmo o limite máximo, que são com essa 150 horas, são 3 horas extra por semana, isso não é real. Pois não. Nem Então, pouco mais ou menos. Mas a intenção é essa. Mas a intenção dos médicos é, vamos balizar isto. E a baliza começa 80 metros antes do que devia estar. Não faz sentido. Muito bem. Não sei se mais alguém quiser acrescentar alguma coisa. Senão Não, deixa-me só muito rapidamente dizer uma coisa, porque o João disse logo ao início a questão do que as pessoas querem, todas uma. E tu que és contra o só neste país, até das poucas coisas que eu acho que não é só neste país, porque as pessoas não querem um hospital à porta de casa, tudo isso, nem nada que se pareça. É uma coisa da coesão tardia. Acontece. Não, tu tens unidades familiares chamadas USF, foram construídas pelo país todo. Ou seja, tu infraestruturas tens que nunca mais acabam. Só que o problema é de gestão, porque elas não funcionam. As pessoas conseguirem ir ao centro de saúde, numa maleita michuruca de lana caprina, em vez de ir para um hospital, experimenta ligar para o centro de saúde. Nem te atendem. É que tu estás demasiado espalhado. Nem te atendem. Num sistema em que a proximidade era ideal, é imenso, tipo, há imensas infraestruturas. Exato. Mas elas existem e as pessoas... É irreal para os recursos que tu tens. Exatamente. Então, problemas de gestão. As pessoas ficavam felicíssimas se pudessem andar 10 metros e estar no seu centro de saúde, que hoje em dia serve para quê? Mas quando eu digo, a consulta da mamãe e vacina. Quando eu digo prometeste um hospital à porta de toda a gente, é isso que eu digo. Tu podes prometer um hospital à porta de toda a gente. Até eventualmente podes fazer o hospital, dar dinheiro de construção civil e não sei o quê. Mas ter lá as coisas dentro. Eu acho que as pessoas não querem. Ter o hospital a funcionar e ter as coisas dentro é que é o tramado. Eu acho que as pessoas não querem. Os intermédios, que foram um investimento, eu penso que até foi na altura de Sócrates, que foram feitos unidades quase hospitalares, quase, as unidades de saúde familiar, não têm depois as chamadas valências. Sim, por isso é que as pessoas dizem que têm que ir de um conselho para o outro só para ter uma consulta. Então este é um problema de quê? É um problema puro e simplesmente de gestão. E de definição de políticos. Muito bem. Agradeço a todos pela participação. É para irmos embora? Nada, obrigada. Então vá. Tchau. Não, espera aí que ainda temos mais 2 temas. Vamos agora, já tu, Maria, falar de... Isto agora vai tudo começar por mim? Sim. Ultraconservadores, neste caso um senhor chamado Miguel João, Mike Johnson, que é o... É Miguel Pirilau, de facto. Portanto, trocámos a ordem dos temas. Trocaste a ordem dos temas. Troquei. Está bem, então vamos. Eleito líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Portanto, foi muito difícil. Diz que é muito amigo do Donald Trump e que a primeira coisa que vai fazer é propor um apoio ao nosso querido amigo Israel. E, portanto, literalmente, não é? Querido amigo. Este senhor, Miguel João, vai liderar uma maioria curta numa Câmara dividida com 221 republicanos e 214 democratas. Presumo que tenhas ficado muito contente com a eleição deste senhor, porque, como sabe, tu és uma ultraconservadora. Felicíssima. Tu fica com vontade de mudar de novo para os Estados Unidos agora. Eu primeiro coisa que queria dizer é uma espécie de desilusão pessoal. É que eu imaginei-o completamente diferente do que ele é. Eu imaginei-o assim mais género de Chris Christie e depois afinal tem um memoir de choninhas do pior. É um elfo. Ele é um elfo. Ele é literalmente um elfo. Acho que é ultraconservador porque nunca mas dizem que é mais olha, não é moderado, vários filhos e uma mulher com quem é muito feliz. Aliás, ele no discurso de tomada de posse disse que a mulher dele tinha passado muito tempo das últimas semanas de joelhos.
E depois disse a rezar para... Mas primeiro disse Claro, isto. Pronto. claro. Ele próprio não sabe o significado que isso pode ter de outra maneira, não é? Como bom beato que é. Exato. Descobriste alguma coisa, tu gostas sempre de apanhar curiosidades, descobriste alguma coisa que Várias. destacar para os nossos ouvintes e telespectadores? Várias, telespectadores. Sim. Várias, é maravilhoso. Encontrei várias pequenas pérolas do redneckismo americano impresso nesta pessoa. Primeiro, claro, que achou que as eleições de 2020 foram rigged. Roubadas. Isso. E foi o principal proponente na Câmara dos Representantes. que é um perigo para a democracia porque tira a confiança das pessoas no sistema de voto. Também gosto muito da parte em que ele é contra o aborto e que propõe que médicos que fazem abortos sejam criminalizados, sejam presos e até 5 anos, que é bonito, gostei também. Convém dizer É que pouco estás a para um gozar. homicídio. Como sabes, as redes sociais depois podem apanhar e achar que Sim. a menina do Bloco de Que eu Esquerda sou contra o aborto. está exato. Não sou. Mas repara, se ele achar que é um homicídio... Eu por acaso vi isso e achei, se ele achar que é um homicídio, 5 anos é pouquíssimo. Então lá. Então lá. Mas eu acho que para mim a melhor justificação que ele dá para ser contra o aborto é dizer que os atiradores das escolas, a culpa deles existirem é de existirem abortos e do fim da família nuclear. Porque, como toda a gente sabe, isso cria pessoas que vão comprar armas e disparar sobre os colegas e os professores. Não, mas nomeadamente nucleares, se for a família nuclear, não é? Obrigado, José. E lá se ela não se desmanchou. Sim, mas demorou, mas depois Não foi. interessa, Eu porque pensei, ela estava... ele não está. Ele não está a dizer isto, ele não está a dizer isto. Tá. Não, isto parecia aquela cena do TikTok, o Tento Não Rir. Sim. Isso é uma cena de... É O Zé Pedro difícil. dos 4 é o que vê mais TikToks, como se sabe. Vês? Não. Diz-me lá mais coisas. É que eu não conheço o senhor. A evolução, as teorias de evolução também são responsáveis pelos mass shootings. No fundo, tudo o que ele não gosta é a razão pela Certo, qual Mas há... explica a razão pela qual a evolução isso é extraordinária. Porque tenho aqui aberto, é tão bom. Porque como não existe nenhum valor sagrado da vida, na medida em que existem abortos e a evolução da espécie não está ligada a nenhuma entidade superior, então, quer dizer, se não existe esse valor sagrado, ninguém Ninguém é deve obrigado nada a a ter, ninguém. exato, não é obrigado a ter respeito Para além pela disso, vida. ele fala da competição. Ou seja, se é a sobrevivência dos melhores pois é. do Darwin, quem não sobrevive a uma bala de um menino que leva para a escola também... Não. Obviamente. É uma seleção natural um pouco aleatória. Sim. Não. Todo este pensamento é lógico e cientificamente sustentado. Exato. O que é que temos mais? Claro que votou a favor de eliminar financiamento para imigrantes e refugiados, Certo. lógico. Claro que... Não tem uma ideia dele? Uma coisa nova? Não, Não? Sim, nada. nada. Não. Que possa Não. distinguir Não dos temos seus nada pares? original, não temos um pensamento Nada. original. Não, também Que não idade é que tem o exigimos senhor? mais. Não sabe. Que idade é que tem o senhor? Já te digo. 54. Deve ter por aí. 50. Claro que é contra financiamento de ajuda humanitária para Gaza, porque, como é lógico, Não há humanos em Gaza. Exato. todos os humanos estão de resto em Israel. Em relação à Isso é tão homossexualidade, perigoso em vídeo. também tem ninguém vai isolar isto. Nunca se sabe. Não há humanos em Gaza. Não, mas Exato. em relação a Israel. Em relação à homossexualidade e aos direitos LGBT, também tem posições Interessantes. bastante admiráveis. Como por exemplo? Então, se defender os direitos LGBT, estás a defender a pedofilia, Ok. que é uma Sim. ligação direta. Aquela grande teoria do QAnon dos... Como é que é? Os pedófilos e os políticos são pedófilos, não é? Sim. Numa pizzaria nos arredores Sim. do Washington. Exatamente. Pizzagate. Sim. É a Hillary que está por trás disso, não é? É. Eu gostei que eu descobri uma coisa que eu nem sei se há em português sobre ele, que ele é um grande apoiante de uma lei que só há em 3 ou 4 Sim, estados. Covenant Marriage. Não é só apoiante, ele é praticante. De? Covenant Marriage é um tipo de casamento em que antes de casarem fazem Fazem os testes psicotécnicos. basicamente têm aconselhamento que lhes ensina
a importância, porque a ideia é que nunca se separem. É só no Arkansas, Louisiana e Alabama, acho eu. Deve ser. São esse farol da civilização. E então, acho que só se podem divorciar por 5 motivos. Um é, têm que provar, para se poderem divorciar, têm que provar que quando o seguinte aconteceu, que a outra pessoa cometeu adultério, cometeu um crime, um felony, felony, sim. Que, não é por causa disso, que tem problemas de adição a substâncias, ou de abuso de substâncias, ou que vivem separados, acho que me falta um motivo, que vivem separados há mais de 2 anos. Mas eu aqui pensei, então mas basta viverem separados durante 2 anos para se poderem divorciar? No fundo é um contrato de trabalho. Exato. Ou uma operadora de telecomunicações. Se uma pessoa fizer isto... Como operadora de telecomunicações. Em vez de devolveres o equipamento, vais devolver a outra ou o outro. Não é assim tão mau. Não, é ótimo. Não queres ir bem. lá ver como é que é? Adorava. Vou programar para o ar. Eu queria só dizer que ele considera que a homossexualidade não é natural e que o Estado tem todo o direito e até o dever de discriminar E converter. pessoas homossexuais e pessoas homossexuais. Ele é a favor do financiamento de terapia de conversão para homossexuais, Claro para eles se que é. tratarem. Claro que também se opõe ao Vocês aumento do estudaram salário este assunto mínimo. juntos, não é? Sim. Podiam apostar uma carreira desde... E a minha preferida, Cantores. a minha preferida é que ele diz que a separação da Igreja e do Estado foi criada pelos Founding Fathers para proteger a Igreja da intervenção do Estado e não o contrário. Ou seja, não foi para proteger o Estado da influência da Igreja, foi para proteger a Igreja da mão Afinal, do até Estado. é uma pessoa que pensa coisas. É sensato. Pronto, muito é sensato. Está bem, muito bem. Olha que Eu se calhar queria votava dizer nele. que devia estar aqui em baixo can I interest you in a sarcastic comment? Como Sim, foi vai aparecer todo garantidamente. todo este segmento insere-se nessa Zé categoria. Pedro Silva, a Maria encontrou coisas maravilhosas sobre o Miguel João, mas na verdade Johnson é Vocês não lhe deem nomes Mike Johnson portugueses. pôs aqui o fim a este interregno que estava a complicar a vida dos Estados Unidos. E pronto, olha, é um ultraconservador, mas ao menos há alguém eleito. Ora Ao bem. menos elegeram a Exato. Que é uma figura Olha, importante, não é? eu A história é muito importante. Eu vou ser muito verdade. rápido, como eu tenho mais interesse no Tem Guterres. mais que fazer. Não, tenho mais interesse no Guterres do que neste de Cavalheiro. Eu vou ser muito rápido por uma razão muito simples, porque eu acho que há aqui uma trajetória que é um bocadinho assustadora para quem não gosta desta gente toda, mas há umas semanas, meses, tivemos as discussões neste podcast sobre a questão dos efeitos das questões todas judiciais com Donald Trump, a influência que isso poderia ter no seu sucesso em termos de apetite de voto. Agora temos este que é seu completamente, é da grupeta, a ter esta eleição, e portanto há aqui uma trajetória que para quem não simpatiza com estes ideais todos ultraconservadores, em que eu poderia dizer que há aspectos aqui em que é a democracia, é a discussão política, é tudo isso, mas esta malta consegue de facto entrar em problemas de direitos fundamentais, na minha opinião, alguns não consagrados internacionalmente, mas que já deviam ser, e portanto aí já há uma certa reserva quando se diz que isto é só uma discussão política, porque há certos aspectos, coisas que acabaria chegar aqui disso, que eu acho que é perfeitamente legítimo ter-se aquela opinião. Outros é que já não. Outros é que eu penso... Então, sim, Eu acabei de dizer que queria ir ao Guterres. Não. Agora, eu acho que eu gosto de ser mais pragmático e em vez de estar sempre a chover no molhado, eu vejo o problema que aqui está montado. Porque eu acho que a reeleição de Joe Biden, a intenção acho que é um erro crasso. Acho que apareceu um desafiador. Eu achei que tu, por acaso, irias fazer a festa. Não, mas os desafiadores precisam ter possibilidades, e tu quase sempre, a maior possibilidade está com o teu vice-presidente, não é? Kamala está fraquíssima. Mas apareceu um desafiador, um candidato democrata a desafiar o Joe Biden nas primárias, um representante atualmente. Sim. Olha, que tinha mais ou menos o mesmo cargo que o Mike Johnson tinha no Partido Republicano. Mas era muito interessante que os democratas se concentrassem nisso. Têm as duas suas maiores possibilidades, que é o próprio presidente e a vice-presidente. A vice-presidente acho que está, tu sabrás isto melhor do que eu, mas acho que está em níveis históricos de impopularidade para um vice-presidente. E, portanto, enfim, correu mal. O Dan Quayle já... Mike Pence. És do tempo de te lembrar do Dan Quayle. Não, está bem. Sim, não. Só podemos ir ali até Al Gore e coisa que o valha, não vamos mais para trás. Mas foi logo antes, e o Dan Quayle é famoso por
em campanha, terem pedido a um menino, não sei se sabem essa história, para escrever potato num quadro com giz, e o menino escreveu potato bem escrito e ele, não é assim, e pôs um E no fim. E pronto, era um senhor espetacular. Coitado, isso até dá pena. Não dá nada. Mas pronto, mas basicamente é isso. Eu acho que tem que se enfrentar isto, em vez de estar sempre a combater as ideias deles. E aqui deles não estou a dizer deles, estou a dizer, para mim eu vejo a política assim, em vez de estar a combater as ideias, tenho que defender as minhas. Não é? Pensei que era tipo um tiro. E eu acho que há ali pouco, eu acho que ali também, às vezes também resolve. Mas nos Estados Unidos, como então, nos Estados Unidos raramente geralmente resolve, tiro. por acaso. Quantas vezes? Nunca resolveu, sempre deu a vitória ao lado do gajo que foi morto. Pronto, não iria por aí. Mas... Quero só fazer uma nota que o Dia de Reflexão não está a fazer uma apologia para dar tiros em pessoas. Olha, eu vou terminar, se não quer mais sair daqui. Não, diz lá, mais nada mesmo. É isto. Bom, então, o único homicídio político que funcionou nos Estados Unidos foi o de William McKinley, porque foi um anarquista que o matou porque ele era muito conservador e de facto o vice-presidente dele era hiper-progressista e para o anarquista teria sido um bocadinho melhor. Mas eu não estava a falar dos Estados Unidos, mas sim. Eu queria pedir o silêncio aos outros dois intervenientes, porque agora vamos ouvir João Maria Joné, especialista Temos Guterres, não voz divina sobre assuntos norte-americanos, para te perguntar que até que enfim que temos um líder eleito, porque isto ameaçava paralisar um governo federal, não é? Portanto, era capaz de ser um bocado chato. Estava paralisado e isto tem riscos que as pessoas já não está shutdown, houve um shutdown, o shutdown foi evitado por 45 dias, mas estavam a contar, mas ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer outra vez, porque foi por 45 dias há cerca de 30 dias ou 20 e tal dias, portanto podemos estar a caminho desse shutdown de qualquer das maneiras, mas é uma coisa recorrente também. Mas o shutdown, apesar de se ter banalizado um bocadinho como figura como arma de arremesso política nos Estados Unidos, é uma coisa que continuando por demasiado tempo causa uma recessão global de proporções épicas, portanto não é a melhor ideia do mundo nós acharmos tipo, isto é indiferente. Isto é terrorismo político e de um nível bastante perigoso porque é a maior economia do mundo. E estes temas para mim são importantes por isso, porque se não há speaker, não há orçamento federal, os Estados Unidos não pagam as contas, a economia mundial vai com o galheiro. Se não há speaker, não há apoio para a Ucrânia é engolida pela Rússia, porque a Ucrânia neste momento depende do apoio internacional, e desde sempre depende do apoio internacional para se defender. Se não há speaker, e mesmo havendo speaker, o Joe Biden está um bocadinho de mãos atadas na questão de tentar impedir Israel de cometer os mais hediondos crimes de guerra na faixa de Gaza, porque para ele conseguir impedir isso teria de garantir que não seria desautorizado pelo Congresso, ou seja, o que o Joe Biden quereria fazer, a administração Biden aparentemente, seria fazer depender o financiamento militar dos Estados Unidos, que é o maior dos Estados Unidos é Israel, numa resposta mais moderada. Só que esse financiamento é aprovado pelo Congresso e no Congresso há supermaiorias, maioritariamente republicanas, mas com alguns democratas também, que não lhe permitiriam fazer isso, o que é um problema político grave neste momento, porque pode levar, e já está a levar, a bastantes atropelos na faixa de Gaza, que incluem a morte de funcionários das Nações Unidas, que comprova um bocadinho que se calhar não estão a ser feitos ataques com a maior precisão possível. Mas esta pessoa em particular, eu escolhi o meu títulozinho Vice Chair porque isto é grave, porque isto foi uma escolha por exaustão. É uma pessoa completamente incompetente para o cargo, o que por um lado é bom no sentido em que pode correr bem. E como nós não sabemos de todo o que esperar e ele pode um bocadinho borrar a cueca com... Ele é tão incompetente que se pode tornar competente. Sim, pode ter aqui medo, tipo, não sei bem fazer isto, não sei o quê, e o Biden dá-lhe a volta e de repente ele é o speaker mais moderado dos últimos 20 anos. Pode acontecer, porque a falta de jeito político em Washington paga-se muito caro e já começou a acontecer em algumas coisas que não são más. O Mike Johnson foi durante muito tempo contra o apoio à Ucrânia e votou consistentemente nesse sentido, e agora já lhe perguntaram depois de ser eleito speaker e ele já disse, vamos tratar disso. É daquele tipo de coisas que às vezes tu és um gajo mais ou menos irrelevante numa bancada parlamentar num sistema destes como o americano ou o inglês, e votas de forma muito ideológica, muito irresponsável, porque não tens nada a perder com o teu voto e só ganhas com os eleitores mais fanáticos, mas depois chegas a uma posição de liderança em que tens de tomar responsabilidades e tens que fazer estas escolhas difíceis e tens que te manter lá. E portanto vamos ver como é que corre.
foi só um processo, nós não o comentámos durante, e foi um processo muito cómico, porque o que já comentámos quando o Kevin McCarthy foi eleito ao fim de 15 votações. E convém dizer que ele não era o único candidato, não é? Houve outros que ganharam a eleição. O Kevin McCarthy é eleito ao fim de 15 votações. Uma das cedências que faz aos rebeldes, eu chamava-os de extrema-direita, mas eles são quase nihilistas. Aquilo é mesmo a destruição das instituições pela destruição das instituições. Prometeu-lhes que um deles podia apresentar uma moção de censura e não um grupo, que era a regra anterior. Um só poderia apresentar uma moção de censura para o derrubar. Isso foi o que aconteceu. Ele foi derrubado. Quem se perfilou para vir a seguir a ele, os dois que se perfilaram, foi o líder da extrema-direita organizada, que é o Jim Jordan, que é um mega apoiante do Trump e era a escolha do Trump, e o Steve Scalise, que era o vice do Kevin McCarthy, que era o moderado na eleição, apesar de se ter autodescrito há cerca de 10 anos como David Duke without the baggage. O David Duke foi um candidato ex-líder do Ku Klux Klan, a senador e a governador do Louisiana no início dos anos 90, que teve a oposição do Partido Republicano e do Presidente Bush na altura. E o David Duke without the baggage, sem o histórico, é uma descrição cómica para o candidato moderado fazer. Depois acabou por cair para o número 3, já foi, o Scalise tentou, não conseguiu, o Jim Jordan tentou, não conseguiu, e acabou por cair para o número 3 da liderança republicana, que é o Tom Emmer, que é do Minnesota, que foi a primeira vez desde que eu me lembro que alguém foi escolhido pelos republicanos que era mais moderado que os anteriores. Porque há 20, 30 anos que aquilo vem num processo de radicalização constante, mas durou 4 horas, acho eu, porque o Trump disse que era contra, nunca poderia ser a favor de uma pessoa que achava que o Biden tinha ganho a eleição de 2020 e que tinha votado a favor da codificação do casamento por pessoas do mesmo sexo, porque ele de facto era uma pessoa relativamente moderada para republicano. E pronto, e assim se acabou neste desconhecido, porque era o que havia, era o que sobrava. Fundo da gaveta. E portanto não sabemos muito bem o que esperar para além destas coisas cómicas de um radical de direita religiosa. Achei graça às pessoas que disseram: estamos a querer combater o Hamas e elegemos um membro do Hamas cristão para speaker, porque de facto a direita religiosa dos Estados do Sul dos Estados Unidos, organizada politicamente, não está muito longe do Hamas. Muito bem. Zé Pedro Silva, não. Deixa de estar aí. Eu estou quieto. Maria, ainda temos não muito tempo, mas vamos a António Guterres, que nos falhou no último episódio, porque disse umas coisas sobre Israel, não é? E sobre o Hamas que não caíram bem, especialmente em Israel, e entretanto o mundo todo, algumas pessoas pediram que ele saísse, outros, como Portugal, por exemplo, o governo português defendeu com unhas e dentes, não seria de esperar outra coisa. Estavas à espera que um cargo que nós muitas vezes aqui brincamos e que parte do mundo despreza, que é o de Secretário-Geral das Nações Unidas, fosse tão atacado só porque Guterres disse aquilo que muita gente concorda, que é reconhecer que o povo palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Eu confesso que estou positivamente surpreendida com o António Guterres. Não dava assim tanto por ele e... Que horror! Gugas, estás-me assim melhor que encomendas. Eu, olha, não dava muito pelo secretário-geral das Nações Unidas, por acaso achava que ele era um... Isto deve estar a funcionar, Gugas. Quem é o Gugas? É o Terra. Tá bom, eu não dava muito por ele. Olha que o miúdo safa-se, não tem jeito para aquilo. É que tem potencial. Tem potencial. Ao fim de 10 anos como líder da maior agência da ONU, mais 7 anos como secretário-geral. Desculpa, não podias sair em como desta... Não, a deputada na Assembleia Municipal de Lisboa a dizer que não dava para o secretário-geral das Nações. Agora, olha, está dito. Ai, foi tão bom. As palavras estão escritas e vamos defender. Não, mas isto aumenta agora um bocadinho a fasquia para o Guterres. Agora tens que pedalar. Estás a agradar, mas tens que manter. Isto não é feriado todos os dias. Não é só 6 anos de primeiro-ministro, 10 anos de Acnur. Estamos aqui perante uma mulher exigente. Quando eu disse que não dava muito por ele, o que eu queria dizer era que não esperava que ele fosse tão sensato neste momento. Ai, desculpa. Achas que foi sensato ao dizer... Ao falar dos dois lados. Estou agradavelmente surpreendida. Vou começar isto de novo.
Estou agradavelmente surpreendida. Com a declaração. Não vai dar, porque ele agora vai se rir. Olha, não sei se queres falar, é que eu já conheço Mas eu estou-me a rir por ela. Surpreendida com a declaração e não com a personagem. Conflito António Israel palestiniano, as pessoas passam por este coisa e quase pessoas a rir. Estou agradavelmente surpreendida com a posição de António Guterres. Muito bem. E não, acho que é uma posição sensata. Não acho em momento nenhum que ele esteja a legitimar as ações do Hamas a 7 de outubro, mas acho que dá um contexto muito necessário para perceber que que este acontecimento não existe no vácuo, tem um contexto histórico, tem um contexto muito tenso, muito complicado, muito violento, e eu acho que isso é um apontamento necessário para quando se tem esta discussão. Percebo que haja quem peça a sua demissão, e acho que o embaixador de Israel foi o Também já. Foi o Badi, foi o António Guterres. Nós temos que dizer ao senhor que somos só 10 milhões. Portanto, sim, qualquer dia ninguém pode trabalhar. 10 milhões de pessoas desempregadas. Parece-me que é capaz de ter pedido do embaixador de Portugal nas Nações Unidas, porque se nós votámos de mal. É verdade, também votámos mal, sim. Que é uma coisa curiosa. Bom, eu se fosse Presidente da República e não tivesse, não sei, comer pastéis de Belém, chamava o embaixador a Belém e dizia: olha, apresente-me as suas credenciais, da próxima vez que quiser dizer como é que Portugal vota, vai dizer para a sua terra. Eu não compreendo mesmo como é que isto... Não compreendo mesmo como é que isto se diz, tipo, como é que isto é uma... Já não voltamos. Não compreendo como é que isso é uma posição que se tenha. Acho que o embaixador de Israel não está a ser um diplomata, está a ser um panfletário, e acho que para isso não pode ter credenciais de embaixador. Voltando ao Guterres, Maria, ainda não tinhas terminado, sim. Acho que tinha. Já, obrigado. José Pedro Silva, isto está claro que não podemos gravar à tarde. O que é que vais dizer a seguir? Depois do almoço? Sim. Ainda vão ficar a pensar que isto é alguma coisa de estupefaciente. Exato. Outro embaixador disse que Guterres tem que ser isento e não neutral. Só podia ser neutral se fosse moral. Isto é assim um bocadinho de filosofia. Mas concordas com isto? Ele não foi... não neutral. Aliás, foi. Não, eu não concordo nada com aquela parte do discurso. A mim não fiquei surpreendido pela positiva. Tenho saudades de Ban Ki-moon. Não, estou a brincar. Eu não gostei daquela parte do discurso, por uma razão muito simples, porque não gostei. Dizer isto não significa que... gostasses também, não é? Não, mas dizer isto não significa que eu acho que Guterres é um terrorista, deve ser, está a proteger um grupo terrorista. Nada disso. Eu acho que é um discurso mal, ponto, uma chamada gafe. Que ele depois até vem com aquela história de estar chocado com a interpretação que fizeram. Não esteja chocado. Toma uma pastilha, deixe-te, relaxe. Não é se está chocado. É um discurso que não foi bom, a minha opinião. E é de muita gente. Há uns que depois aproveitam isso para dizer que ele é isto e que é aquele. Israel está a mandar toda a gente para o olho da rua, já se percebeu, mas Israel já mandou toda a gente para o olho da rua, que já ninguém liga ao que Israel diz. E bem, nesse aspecto. Desbarataram um bocadinho de credibilidade internacional. Sim, já ninguém liga nenhuma, já podem mandar toda a gente que já ninguém liga, mas eu acho que é um erro do discurso. Por uma razão muito simples. Nestas alturas tem que ser absolutamente claro. Eu, quando estava a pensar nestas coisas todas do claro, lembrei-me que António Guterres disputou o lugar onde hoje está com Kristalina Georgieva. E o que ele precisava ser era Cristalino. Já ninguém se lembrava dela, nem a mãe dela. Mas eu lembrei-me que ele tem que ser Cristalino. Mas olha que ela está ao Banco Mundial ou foi estou a usar contigo. Mas, portanto, nestas alturas, quem está, e vê-se bem o barril de pólvora que neste momento está no mundo, tem que se ser completamente claro. E eu fui ouvir o discurso todo, depois de já ter ouvido as broncas todas, fui ouvi-lo do princípio ao fim. E Guterres, naquela passagem, diz que os ataques de 7 de outubro, é completamente dizer outra coisa qualquer, diz que os ataques de 7 de outubro não acontecem no vácuo. Os ataques. Ora, a minha opinião, que tenho direito a ter, não é? É que nenhum ataque terrorista zero tem o que quer que seja, é tudo no vácuo. Não tem qualquer espécie de atenuante. Assim como qualquer coisa, e todas as violações do direito internacional humanitário que agora sejam cometidas por Israel, também não há essa desculpa. É porque pegar no discurso do Guterres dá para os dois lados. Agora, as atrocidades que quem defende, e bem, o povo palestiniano, o povo, não é o grupo Hamas, quem defende o povo, as atrocidades, sabem que isto não acontece no vácuo.
Eu estou a mandar rockets. Eles estão passados. Isto tinha que ser absolutamente claro. E ele não foi claro. E eu acho que nesse aspecto é um erro de discurso. Mas não deve ser condenado, não deve ser demitido, não deve... Não, é um erro de discurso. E ele tem que ser muito claro. O mundo está num barril de pólvora e não pode haver aqui margem para nós temos interpretações. Que acelerar um minutinho, Joné, para se António Guterres devia ter sido mais claro, se foi uma gafe ou se esteve bem. Eu gostei do discurso. Eu acho que o discurso representa o que ele tem que representar, que são as Nações Unidas. As Nações Unidas são a organização mais desrespeitada por Israel a seguir à autoridade palestiniana. Tem uma série de resoluções, tanto na Assembleia Geral como até em certo Conselho de Segurança, que Israel desrespeita consistentemente com a sua colonização da Cisjordânia. Portanto, ele, enquanto representante das Nações Unidas, tem que dizer, olhem, eu pus-vos aqui estas regras, eu pedi-vos isto várias vezes, vocês não fizeram isto, e eu, por acaso, já ouvi essa teoria do terrorismo não acontece no vácuo várias vezes nesta última semana. Confesso que não consigo concordar com ela. Eu acho que quando há violência política, que é o que aquilo é terrorismo no sentido de é violência política, é um partido político que organiza, até o Hamas é um partido político, para além de uma organização terrorista, é um partido político. O terrorismo, quando acontece, a violência política, quando acontece, tem uma razão. E a razão normalmente é a falha da interação política. A política é o evitar da batatada, não é? É a falha da interação política. A falha podia ser só dos palestinianos. Podia, se fosse, eu não aceitava a frase do vácuo. Acho que a frase do vácuo, se os palestinianos fossem os maus da fita evidentes, a frase do vácuo era inaceitável. Mas a frase do vácuo, no contexto em que vem, e tu falaste do pormenor dos 56 anos, que eu acho que ninguém pegou, e é a parte mais bem jogada daquele discurso. Este senhor está a representar os 194 países do mundo. Desses 194, 120... pelo menos tem a posição mais ou menos que Israel não devia existir e que deviam, mandá-los para outro sítio. Tendo essa coisa a acontecer, o secretário-geral das Nações Unidas fazer um discurso em que por um lado diz isto não acontece no vácuo, dando uma de Israel está a desrespeitar as Nações Unidas há muito tempo, e dando outra de a brutal ocupação a que estão submetidos há 56 anos, ou seja, desde 1967, desde a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias. Portanto, Israel está lá legitimamente desde 1948. É, para mim, o meio termo, lá está, a neutralidade, não a moral. Não agradou a nenhum dos lados. Ninguém no Sul Global gostou dos 56 anos. Nós é que não ligamos ao Sul Global, não é? Mas ninguém no Sul Global gostou dos 56 anos. O Sul Global, o discurso dos pró-Palestina é os 75 anos, sempre. Ninguém no Norte Global gostou do vácuo. E é assim que um político que representa o mundo inteiro deve funcionar, não deve agradar a ninguém. É para bater palmas agora, não, eu não concordo mesmo. Eu não concordo mesmo. Nós não. vamos ter que mandar as pessoas para um sítio. Só se 10 segundos, vá lá. Não, 10 segundos não dá. Mas sempre fazer esta recensão por cima das pessoas. E se eu te quisesse contrapor a seguir? Não, mas exato. Não te esqueças, podes usar o mandar. Manda-me para algum sítio. Exatamente. Vamos mandar ainda as pessoas para um sítio. Informal. Vai, mas é para... Então vamos lá mandar as pessoas um sítio, Zé Pedro Silva, podes usar o teu tempo como quiseres, que é curtinho. Não, todos. Estamos nos mandares, não, temos que deixar estas questões mais profundas para o próximo episódio, porque as coisas não podem ficar assim, sendo que há uma parte que eu concordo, mas o João tem que perceber que nenhum atentado, aliás, todos os atentados... Diz só assim primeiro, só para cumprir com... Eu queria mandar o João à merda pura. É questão, não quero nada, tu sabes muito bem que eu não mando merda às pessoas em discussões, porque da discussão nasce a luz. O que eu acho que estás a esquecer é que... Mas manda-me para algum sítio, tens que manter com... Já estamos o homem quer imenso, tu mandes, é mais vale mandar. Tens que manter com o segmento. Temos que ir embora. Deixamos para a semana a continuação. Eu vou mandar as pessoas à Casa do Comum, que é a Casa do Comum no Bairro Alto, que era o grande sonho, o último de muitos sonhos, e ele realizou praticamente todos, do Zé Pinho. E eu tive a sorte dele mostrar aquilo tudo há uns meses e os sonhos todos que ele tinha para ali que estão a ser realizados pela família, porque é a livraria, porque é o cinema, e o cinema tem ali, todas aquelas salas têm ali uma série de coisas meias loucas, como ele era no bom sentido, e inaugura no dia 1 de novembro, quarta-feira. Convém dizer que o José Pinho, o livreiro fundador da Ler Devagar, sim.
E do Festival Literário de Óbidos. Sim, e tantas Do outras Fólio. coisas. Todas as coisas, sim. Sim, a Rua da Rosa, número 285, do bairro Alto, Casa do Comum, é absolutamente imperdível, seja na inauguração, seja depois de dar vida àquilo. E depois o festival, já que estamos nos livros, e também por homenagem ao Zé Pinho, que gostava tanto deles e que os promoveu tanto, o Festival Literário Utopia, em Braga, que ainda se descentralizamos, que é sempre bom, de 2 a 12 de novembro, e que até pode ir ao site agendar as sessões para depois não chegarem lá e não está tudo esgotado. E depois tem aqui outras, mas que deixo para a semana, porque já percebi que estás aí com stress, estás-me aqui a dar-me... Não, diz lá, podes dizer. Há o álbum de família que reúne as obras da coleção da Fundação Carmona e Costa, que eu fui ver agora à exposição eu nem sabia que estava lá, devo admitir. Fui ver a exposição da Joana Vasconcelos e dou por mim a ter também... Porquê? Não gostas? Adoro. Porque estás coitada. É desdenhar a arte. O álbum de família é uma exposição, eu adoro a coleção, penso que seja a primeira vez que está exibida desta forma, é das maiores, se não for a maior, e os gostos não se discutem, eu acho absolutamente magnífica. Os curadores são o João Pinheiranda e o Manuel da Costa Cabral. E fiquei mesmo, de facto, de haver uma coisa e vi outra que gostei muito mais. Sem desprimor nenhum, a Joana Vasconcelos, gosto dela também. Mas a nível dos artistas contemporâneos, toda a coleção, acho que, de facto, é mesmo muito boa e vale a pena a visita por isso. O livro, sim, vou deixá-lo para a semana, porque tinha que dar uma explicação um bocadinho maior. Portanto, fica para a semana. Posso já, porque podemos ir todos lendo e para a semana falamos a crise do capitalismo democrático do Martin Wolf. Muito bem. Mas Vou depois já falamos. começar. Eu sei que Assim que sim. sair Isto que é daqui. bom. Eu sei que sim. Maria, vais mandar as pessoas Quero onde? muito ler isso. Bom, vou mandar as pessoas, vou relembrá-las que Samuel Uri e Benjamin estarão dia 4 no Teatro Tivoli e dia 8 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. E do que eu vi dos ensaios, vai ser muito giro e vai valer a pena. Portanto, aconselho mesmo, vão, comprem bilhetes, bora. Já compraste bilhete? Não. Não vais? Por acaso devia ir. Pois devias. E vou mandar também as Compra-me e pessoas... manda-me a conta. Vá, nós temos E vou que mandar acabar também o as programa. pessoas ao Manda lá, concerto. vá, sempre com as conversas paralelas, que chatice. Manda lá as pessoas. Olha, já irritar o moderador. Eu portei-me bem. É sempre uma Mas tu mandaste para falar de outra coisa. Vá lá, Ao senhora. concerto do Enes no CCOP no Porto, dia 4, sábado. Está bom, já está, já mandei. Obrigado. Não é difícil. Joné, vais mandar as pessoas onde? Então, eu vou fazer como a Maria e fazer aquelas coisas tipo com um mês de avanço, mas eu agora sou secretário-geral da Plataforma para o Crescimento Sustentável e nós vamos fazer a nossa primeira conferência sobre o antropocénico, basicamente sobre alterações climáticas e sobre o impacto que isso tem na nossa vida e como é que podemos comunicá-las às pessoas de forma a que elas fiquem preocupadas com eles. E dia 28 de novembro, portanto eu vou repetir isto pelo menos mais uma vez, dia 28 de novembro, de manhã, na reitoria da Universidade de Lisboa, vamos ter cá o Jürgen Hahn, que é do Instituto Max Planck, que é o principal especialista neste tema do antropocénico da Europa, acho eu. A entrada gratuita? A entrada gratuita, há de haver inscrições e pronto, e vai ser amanhã nisto e o resto dos painéis estamos por confirmar, mas já agora sigam a Plataforma para o Crescimento Sustentável e ajudem-me a realizar um melhor trabalho. Manda o link. Isso e... Já tem muita graça, um dos senhores que vem falar do clima se chama Ren, não é? Em Portugal é ótimo. Isso Irónico. e vou mandar as pessoas na terça-feira fazer uma coisa muito divertida que eu vou estar a fazer com muito entusiasmo, que é seguir as eleições para governador do Kentucky. Lá para a semana temos eleições do Kentucky, filho. Ainda bem que avisas, posso ver contigo, posso ir à tua casa. Devias vir. Ai, quem me dera. Devias Que vir. programa de sonho. Agora é que a gente tem mesmo que meter outra Deixa-me vez. o homem acabar. Agora é que a gente tem mesmo que meter outra vez o vácuo do Guterres, que isto é por amor de Deus. eleições do Kentucky não se discutem. Kentucky é um estado loucamente republicano que curiosamente tem um governador democrata que E até um é mais ou frango menos ao centro-esquerda e em princípio vai ganhar contra um candidato republicano que apesar de muito de extrema-direita é negro, afro-americano, que é uma coisa relativamente rara no Partido Republicano. Portanto, sim, é uma eleição engraçada e eu vou segui-la com muita atenção. Eu vou mandar as pessoas para 2 sítios. Uma é para... Não, estou a brincar. Para quem não viu o filme da Barbie... E quem viu? para Sem quem viu, injusto, pode pá. repetir. Ele vai estar na Filmin. Eu não vi, por acaso. Vai? Vai estrear, portanto, amanhã, terça-feira, 31 de outubro. Não, amanhã é 31. Está quase, foi mesmo rápido. Foi, mas acho que é por tempo curto, porque eu penso que o filme será da HBO, mas eu não tenho a certeza. E depois, mandar as pessoas também um livro, que já que estamos no Halloween, nós não falámos do Halloween, mas ele acontece de terça para quarta, não é? Eu sou contra. Exato,
não vamos por aí. É um filme sobre filmes de terror que se chama Olhar o Medo, Visões sobre o Cinema de Terror, do António Araújo e do José Carlos Maltese. É um filme de fãs de terror, feito em português, escrito em português. E pronto, olha... Eu achei que ias recomendar o livro dos patos. Quais? Os patos. Eu achava que ele ia dizer que os filmes portugueses eram todos de terror, agora assustei-me. Não, mas há muitos filmes de terror Desalinhados não voam. portugueses bastante bons e nas plataformas e tudo mais. Bom, está feito mais um dia de reflexão. Não acho que nós nos odiamos, nós gostamos muito uns dos outros, é mesmo verdade. E nós voltamos para a semana. Bom feriado, bom descanso, adeusinho, digam adeus aos senhores, não, às senhoras. Isso, Não sei para onde. Digo, é para uma qualquer. Tchau, até para a semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.